Em nome do PSDC Mulher, queremos apresentar o documentário Democracia Cristã rumo aos 70 anos de Brasil. Para essa apresentação especial, convidamos o deputado federal constituinte e presidente nacional do PSDC, José Maria Imael. A história da democracia cristã no Brasil, hoje, rumo aos 70 anos, começa na Europa, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1942, na Itália, Alcide De Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão, e o transforma em uma das maiores forças de resistência ao nazismo. Em 1945, Konrad Adenauer assume na Alemanha a liderança da democracia cristã, ao presidir a União Democrata Cristã, CDU. Final da Segunda Grande Guerra Mundial. Das avenidas garbosas, bonitas, da França, Itália, Alemanha, Bélgica, só restavam escombros. Dos prédios destruídos, nas janelas, que antes eram emolduradas por delicadas cortinas brancas, vez ou outra, um vulto aparecia, com um semblante vazio dos ensandecidos. Nas estradas, multidões vagando, famintas, deserdadas da esperança. Foi nesse cenário que a democracia cristã passa a iluminar o mundo e reergue grandes nações, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e tantas outras. Presidente, como a democracia cristã chegou ao Brasil? Foi nesse mesmo cenário do final da Segunda Grande Guerra Mundial que estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado pelo professor de Direito da USP, Cesarino Júnior. E este grupo fica fortemente motivado pela proposta da construção de sociedades livres, justas e solidárias. E retornando ao Brasil, fundam em 9 de julho de 1945, no Teatro Municipal, na capital de São Paulo, também aqui no Brasil, o PDC, Partido Democrata Cristão. Fundada em 45, já em 46 a democracia cristã demonstrava sua força, ao participar com 2 representantes na Assembleia Nacional Constituinte. Pelo PDC de Pernambuco, através do Monsenhor Arruda Câmara, e pelo PDC de São Paulo, através de Manuel Vitor. Em 1948, assume o seu mandato o primeiro vereador da democracia cristã no estado de São Paulo. Era um rapaz que tinha vindo do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e que o Brasil depois conheceria pelo nome de Jânio da Silva Quadros. Em 1950, um outro rapaz, na capital de São Paulo, se elege vereador. Quem passasse depois na velha Câmara Municipal e olhasse a placa no gabinete do vereador, leria André Franco Montoro. No início da década de 50, no Paraná, José Richa entra na Juventude Democrata Cristã. Depois se torna o presidente nacional da Juventude Democrata Cristã e, mais tarde, um dos maiores vultos da história política do Brasil. Em 58, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan começa a sua trajetória política se elegendo vereador pelo PDC, Partido Democrata Cristão. 1965. A democracia cristã era uma das maiores forças políticas do país. Mas ocorre, então, a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil. Em 27 de outubro de 1965, o regime militar edita o ato institucional número 2 e elimina os 13 partidos que existiam no Brasil, fundando Arena e MDB. O presidente nacional da democracia cristã já era o então deputado federal Franco Montoro. A partir deste momento, com a extinção de todos os partidos políticos e a introdução do bipartidarismo, a democracia cristã ficou ausente como força política durante 20 anos do Brasil. Durante esses 20 longos anos, enquanto a democracia cristã reerguia as nações, fortalecia na América Latina a democracia, o Brasil ficou privado de sua seiva transformadora. Presidente, com o fim do bipartidarismo, como a democracia cristã voltou ao Brasil? Com o final do bipartidarismo, a democracia cristã volta ao país.
Em 1985, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, um advogado de Brasília, Oswaldo Gomes, refundam a Democracia Cristã, com o mesmo nome anterior, PDC, Partido Democrata Cristão. 1985, um momento mágico. Depois de 20 anos de prefeitos nomeados, ocorreria a primeira eleição direta nas capitais. E para demonstrar que a democracia cristã havia voltado, decidimos disputar a Prefeitura de São Paulo. Nessa época, já empresário e advogado em São Paulo, em razão de ser um antigo militante, ingressei na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1962. Fui convidado a presidir a democracia cristã no estado de São Paulo e ser o seu candidato nas eleições da capital. Foi uma campanha memorável. É nessa campanha que surgem as bandeiras azuis e amarelas da democracia cristã e um companheiro, José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular, cria o jingle de maior sucesso na história política do país. Em 1986, a história se repete. Lá atrás, em 1946, só um ano após a fundação da democracia cristã no Brasil, ela elege deputados federais constituintes. Em 1986, também só um ano depois da refundação, a democracia cristã elege 5 deputados federais constituintes. 1 por São Paulo, 1 no Rio e 3 em Goiás. Eleito pelo PDC, Partido Democrata Cristão de São Paulo, deputado federal constituinte, ao longo de toda a Assembleia Nacional Constituinte, apresentei e aprovei 145 propostas, a maior parte delas fazendo parte do texto constitucional. A democracia cristã cresce. 1990. O povo de São Paulo me reelege deputado federal e, junto comigo, mais 21 deputados federais em outros estados do país. Nesta mesma eleição, a democracia cristã elege 4 senadores da República e 3 governadores de estado. Com esta presença nacional, a democracia cristã se transforma em uma das principais forças políticas do país. Nas eleições municipais de 1992, a democracia cristã continua a crescer. Elege centenas de prefeitos e milhares de vereadores. Mas só um ano depois, se abate sobre a democracia cristã a segunda tragédia. Presidente Emael, como essa força política partidária acabou no Brasil? Em 3 de abril de 1993, ocorre a fatídica convenção que destrói a democracia cristã através da fusão do PDC a outra sigla partidária. Liderei a resistência e fiz questão de acompanhar a agonia da democracia cristã até o seu final. Às 9 horas da manhã, sentei-me na última fileira do plenário da Câmara dos Deputados. À medida que as horas passavam, cada vez ficava mais forte a sensação da perda. Às 15 horas, quando faltavam só 2 horas para o término da convenção, deixei a mão escrever aquilo que a alma ditava. E num pedaço de papel escrevi: são 3 horas da tarde. E eu velo solitário a também solitária agonia da democracia cristã. No passado, foi a mão fria do regime militar que lhe negou a existência. Agora, são os seus próprios dirigentes que lhe negam a vida, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas no amanhã, que será próximo, ela renascerá. E quando renascer, será eterna. E ela renasceu apenas 2 anos depois. Na noite de 30 de março de 1995. Juntamente com 114 companheiros, refundamos a democracia cristã no Brasil. E acrescentamos um S na antiga sigla, para enfatizar o compromisso da democracia cristã com a justiça social e a solidariedade. Nascia o
PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Foi um difícil recomeço. Recomeçamos do nada. E fomos avançando, degrau por degrau, cidade por cidade, estado por estado. Em 1998, nessa missão de reconstruir, sou candidato à presidência da República pela primeira vez. E crescemos mais. Em 2006, novamente, em nome da democracia cristã, fui candidato a presidente do Brasil. E na campanha presidencial de 2010, o Brasil redescobre a democracia cristã. Foi uma jornada gloriosa. A conquista de tantos líderes, de tantos militantes, a construção do PSDC Mulher. Presidente Emael, como a nossa democracia cristã cresceu nas eleições de 2012, hein? Participamos em todas as capitais e em mais de 1.500 municípios. Crescemos muito. 1.600.000 votos para vereador, 457 vereadores eleitos. Crescemos 30%, e entre eles 50 vereadoras. É a força do PSDC Mulher, movimento partidário constituído há apenas 2 anos. E os resultados da democracia cristã nas capitais? Eram 6, agora são 11 as capitais com vereadores do PSDC. Crescemos quase 100%. Nas capitais eram 7 os vereadores democratas cristãos. Hoje, agora, são 19. Crescemos quase 200%. 3 vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. 2 vereadores na capital paranaense, Curitiba. 2 vereadores em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. 2 vereadores em Goiânia, nas terras de Goiás. 2 vereadores em São Luís, inclusive o vereador mais votado da capital do Maranhão. 2 vereadores em Fortaleza e, entre eles, a líder do PSDC Jovem Mulher do Ceará, com apenas 20 anos de idade. 2 vereadores em Rio Branco, lá no Acre. Vereador em Manaus, no Amazonas. Vereador em Belém, lá no Pará. Vereador em Teresina, nas terras do Piauí. E vereador em Natal, no Rio Grande do Norte. A democracia cristã rumo a 70 anos de Brasil. A campanha nacional para a criação do Ministério da Família, liderada pelo PSDC Mulher, a internacionalização da democracia cristã brasileira, aliando-se às organizações e partidos democratas cristãos de todo o mundo. E as conquistas da democracia cristã na Assembleia Nacional Constituinte, fazendo parte do dia a dia dos brasileiros, fazem do Brasil um país democrata cristão. Em nome do PSDC Mulher, agradecemos a essa apresentação especial do deputado federal constituinte e presidente nacional do PSDC, José Maria Emael. Até a próxima!